O episódio 8 de WandaVision nos mostrou a origem da Feiticeira Escarlate. E por mais que isso possa parecer simples, esse nome, Feiticeira Escarlate, acaba de colocar os X-Men dentro do universo Marvel. A gente vai conversar sobre isso nesse vídeo, onde eu vou tanto analisar o episódio, quanto pensar como que esse nome, Feiticeira Escarlate, chegando 6 anos depois ao universo Marvel, pode fazer diferença para o futuro. Fala, mestres! Sejam bem-vindos ao Boteco Nerd, eu sou o Danilo e hoje nós vamos falar sobre o fantástico episódio 8 de WandaVision. Como a gente já especulava, a sitcom acabou, né? Não existe mais sitcoms dentro da série, agora nós só temos a realidade e ela foi muito bem explorada nesse episódio. Um episódio que foi não só a origem da Feiticeira Escarlate, mas também um momento de conexão, de fusão entre o universo Marvel dos cinemas e os X-Men, porque foi isso que aconteceu e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas um episódio que consegue, além de explicar muita coisa, deixar algumas outras coisas ainda na dúvida pro último episódio, como o WandaVision sempre fez muito bem. Mas antes de falar especificamente do episódio, eu já quero pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Isso ajuda muito a gente, o YouTube tá sacaneando canais pequenos, se a gente não contar com a ajuda de vocês, a gente não cresce, a gente não aparece pra mais gente. Então, cara, deixa o seu like, comenta no vídeo, se inscreve no canal, porque você ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo de verdade e eu agradeço demais você. Deixa o seu like já, depois se você não gostar, você muda pra dislike, enfim, mas tudo isso contribui muito pro nosso canal continuar crescendo. This whole little life you've made. This is chaos magic, Wanda. And that makes you the Scarlet Witch. 6 anos depois da aparição de Wanda Maximoff, nós temos a origem da Feiticeira Escarlate sendo explorada no universo Marvel. A Feiticeira Escarlate é uma das principais personagens dos quadrinhos, uma das mais complexas e uma das que eu mais gosto, então ver essa origem dela, de como ela foi concebida, de como ela foi construída dentro desse universo Marvel, foi muito bacana. Óbvio que a gente já sabia disso por falas e por a história que se conta dela, mas ver isso na tela, pelo menos pra mim, foi muito bacana e eu gostei bastante de assistir. E o episódio começa muito bem, né? Porque ele começa já mostrando que a Agatha Harkness realmente é uma bruxa milenar, assim como nos quadrinhos, cara. Lá de Salem, começa o episódio lá em 1600, né? 1650, se eu não me engano. E a gente já vê o quão poderosa era ela, ali com o clã de feiticeiras, né? Com o clã de bruxas que ela fazia parte, no qual ela começa a chegar a um poder muito maior, a tentar buscar um poder muito maior. E isso se mostra porque basicamente ela suga o poder de todas as bruxas que estão ali, fazendo com que elas morressem e tudo mais. Então isso foi algo bem legal, apesar de ser uma cena meio clichê de bruxa, né? Mas eu gostei bastante, eu gosto muito desse universo, então eu achei bem legal. E se a gente tem a origem da Feiticeira Escarlate, a gente também tem a origem da Agatha Harkness, né? Mostra exatamente ali de onde ela veio e tudo mais. Isso é bem legal. WandaVision já mostra 3 origens pra gente, né? A origem da Agatha Harkness, a origem da Feiticeira Escarlate e já tivemos a origem da Monica Rambeau no episódio passado. Então é uma série que se constrói, é uma série que vai caminhando a passos largos para ser um marco no universo da Marvel, sem dúvida nenhuma, mas para não ser aquilo que a gente talvez esperava, eu já vou falar disso. Principalmente a gente descobre que a Agatha não é realmente a vilã da série, né? O que ela tá querendo fazer ali é descobrir como que a Feiticeira Escarlate, como que a Wanda Maximoff conseguiu fazer aquilo. A dúvida dela é descobrir o que aconteceu ali. Isso é legal, cara. Tudo bem, ainda pode ter muito mais coisa por trás? Pode ter muita coisa por trás ainda. A gente não foi levado a todas as explicações. Mas basicamente ela não é uma vilã e principalmente não foi ela, como disse o episódio 7, que fez tudo aquilo. O episódio 7 diz que a Agatha e ninguém mais, né? E na verdade não. Ela fez algumas coisas, ela tentou entrar na cabeça da Wanda, mas quem construiu tudo aquilo foi a Wanda e foi só ela, sem manipulação de ninguém, pelo menos é o que parece, mas esse episódio dá a entender que foi somente a Wanda que fez tudo aquilo dentro do ápice da sua tristeza, do seu desespero, enfim, a gente já vai chegar lá. E a Agatha diz que o brilho dos feitiços, né, de tantos feitiços juntos, acabou chamando a atenção dela e por isso que ela foi até Westview. Esse é um ponto importante pra gente gravar e uma fala importante da Agatha,
porque pode explicar muita coisa do futuro. Mas eu acredito que ela não vai ser uma vilã realmente, e eu até apostaria que ela seria de alguma forma uma mentora da Feiticeira Escarlate, como ela foi nos quadrinhos, ajudando ela a entender todo esse poder que ela tem um pouco depois dos acontecimentos de WandaVision. Eu acredito que algo nessa linha pode sim acontecer. Como eu disse, é importante a fala da Agatha sobre ela ter percebido a magia da Wanda. Se a Agatha percebeu, o que pode nos garantir que outros seres não tenham percebido também? O que pode nos garantir que outros seres do multiverso, de outras dimensões, não tenham percebido também? O que mais a Wanda pode ter acordado nessas dimensões aí do universo Marvel? É exatamente isso que eu acho que vai ser um pouco do cerne desse início da fase 4 com o Homem-Aranha e com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então eu acredito que o que a Wanda tá fazendo aqui vai ter impacto no mínimo nesses 2 filmes, não sei no resto do universo da Marvel, mas pelo menos nos próximos 2 filmes eu não tenho mais dúvida nenhuma de que o que a Feiticeira Escarlate fez aqui em Westview vai ter impacto para esse futuro da Marvel aí, a gente só não sabe como. A gente segue então para essa origem, como eu falei, da Feiticeira Escarlate, e a gente começa a conhecer mais a fundo o que a gente só tinha escutado falar até então sobre a Wanda. A gente vai transportado ali pro dia em que os pais dela morreram. Cara, começa a iniciar essa tristeza da Feiticeira Escarlate, que é gigante. E uma coisa legal é que se confirma aquela teoria de que todo mundo falava, de que ela criou esse universo de sitcoms porque era o que ela amava, né? Era o que ela gostava de fazer, era o que ela fazia com a sua família. Chegando ali no momento da morte dos pais da Wanda e o momento que ela fica presa com o Pietro ali na casa durante 2 dias até ser salva. Ponto importante aqui, a Agatha fala que ela utilizou a magia da probabilidade para que a bomba não explodisse, para salvar ela e o irmão dela, né? A Agatha até chama ela de uma jovem bruxa. E isso pode sim ser muito importante por 2 motivos. Eu já vou chegar no segundo, mas o primeiro é a gente entender que sim, por mais que a gente acredite que muita coisa não, a Marvel tá se baseando bem nos quadrinhos, porque um dos primeiros poderes da Feiticeira Escarlate no universo dos quadrinhos também era essa magia de probabilidade, então isso é bem interessante. Logo mais a gente descobre como que aconteceu a transformação da Wanda com a Joia do Infinito, que é mais uma cena bem pesada, bem sombria. A Marvel me surpreendendo em como ela seguiu com WandaVision. Pra mim esse episódio ele é bem sombrio, bem dramático e é muito diferente de tudo que a gente tinha visto. Talvez por isso eu esteja gostando tanto de WandaVision, por ser muito diferente. Mas a gente vai para esse momento aí, onde ela tem contato com a Joia da Mente pela primeira vez. E ali ela encontra com a Feiticeira Escarlate, a gente vê. Porque a série meio que coloca a Feiticeira Escarlate como se fosse uma entidade, né? A Agatha diz que ela é uma Feiticeira Escarlate, não que ela é a Feiticeira Escarlate. Pelo menos em inglês ela diz uma Feiticeira Escarlate. Até na dublagem ficou que ela é a Feiticeira Escarlate. Eu assisti o episódio dublado e legendado. Então tem essa diferença. Vamos pro inglês quando ela diz uma Feiticeira Escarlate, como que a Feiticeira Escarlate fosse meio que uma entidade que a Wanda está sendo utilizada por ela, ou que a Wanda nasceu com ela, enfim, isso a gente não entende ainda. E a gente entende é que é uma cena muito bem feita, cara, é uma cena muito bem feita. Todo o cenário, toda a estética desse episódio eu achei muito bonito, Você vai saindo de um lugar pro outro e você sente a mudança. Cara, eu realmente, foi pra mim um dos episódios favoritos, assim, eu gostei bastante desse episódio. Pode ter gente que não tenha gostado, mas eu gostei bastante e achei que foi um episódio muito bem feito. A cena dela ali vendo, né, o reflexo da Feiticeira Escarlate no olho dela, sensacional, sensacional. Origem da Feiticeira Escarlate, a gente descobre que ali naquele momento os poderes dela se maximizaram, né? Então ela já tinha um poder que a Agatha até disse que podia estar adormecido e que se maximizam com a Joia da Mente. E não, a Wanda não roubou o corpo do Visão, nós estávamos errados, o Hayward fez a gente estar errado e a gente tem um momento que ela vai ali na SWORD, como eu disse nos meus últimos vídeos, que ela tinha ido lá não para ressuscitar o Visão, mas para buscar ele, para salvar ele, ou no caso, como ela disse, para que ele tivesse um funeral. A gente tem aquele momento dela chegando ali, que também é muito triste, cara, também é muito difícil de assistir. Essa cena é muito parecida com Vingadores da Costa Oeste, quando o Visão tá todo desmontado ali e ela chega. E a gente tem a referência à frase dos dois, né? Lá em Vingadores Guerra Infinita, no começo, quando ela põe a mão na joia, ela diz que só sente ele, que só sente o Visão. Quando ele tá morrendo, ele diz que só sente ela. E ali naquele momento ela tenta sentir o Visão novamente e não consegue. E eu acho que é ali que meio que a ficha dela cai, que ele realmente morreu. E talvez, minutos antes, o Hayward pode ter dado a ela a ideia de que ela
poderia sim ter poder pra trazer ele de volta, né? Na hora que o Hayward fala isso, fica uma pulga na orelha dela ali pensando, caraca, será? É muito estranho, parece que foi o próprio Hayward que colocou na cabeça dela uma forma de trazer o Visão de volta. Talvez até porque era isso que ele queria, porque ele disse que ele estava tentando montar o Visão há muito tempo. Se a gente pensar que Vingadores Guerra Infinita acontece 5 anos antes do que está acontecendo agora, ele passou 5 anos tentando montar o Visão. Então ele talvez até pensasse que um surto dela ali poderia ressuscitar e trazer o Visão de volta, enfim, mas não é isso que acontece. Ela sai dali e vai para Westview, onde os dois tinham meio que um terreno ali, né, que o Visão tinha comprado, alguém tinha comprado, e tava ali um terreno para os dois envelhecerem juntos. Mas aqui a gente vê o estopim de tudo, né, cara? A Wanda destruída, sem esperança, lá no terreno dos dois. E, cara, é muito triste essa cena, é muito difícil seguir assistindo essa cena. Como a Marvel nunca focou na tristeza, a Marvel nunca focou em algo assim pra nos passar, é bem complicado de chegar nesse momento e assistir. Parece que você tá assistindo outra coisa, não parece que você tá assistindo o universo da Marvel. Com origem nesse desespero e nessa dor da Feiticeira Escarlate, ela cria esse mundo perfeito dela. Ela cria o Visão, ela começa a construção desse mundo. E, cara, é muito complicado, é muito triste de assistir, porque a gente percebe que ela consegue criar esse mundo feliz através da única coisa que tirou sorrisos dela a vida toda, que foram as sitcoms, sabe? Através da única coisa que ela teve um contato com a felicidade, talvez, porque ela perdeu os pais e depois ela é revoltada, sabe-se lá o que aconteceu entre o dia que ela perdeu os pais até o momento em que ela se voluntaria para a Hydra. Depois a gente tem ela sofrendo tudo que ela sofreu na Hydra, porque ela não queria nem voltar lá, ou seja, não foi algo bom pra ela. Ela perde o irmão, e aí encontra no Visão alguém que pode ajudá-la. Ela mata as pessoas em Guerra Civil e acaba presa. Em Vingadores Guerra Infinita ela tem que matar o Visão pra depois ver ele morrer de novo. A única coisa que tirou sorrisos da Feiticeira Escarlate durante toda a vida dela foram as sitcoms, e é assim que ela constrói o mundo perfeito dela. Então acontece um momento em que o universo dos X-Men e o universo da Marvel, o MCU, acabam se unindo, que é aquele momento da conversa dela com a Agatha enquanto ela tá ali prendendo os gêmeos. A Agatha deixa claro que sim, a Wanda é um ser nexo. Ela diz que a Wanda é um mito e que a Wanda tem um dos seres mais poderosos do mundo. É assim que a Agatha, do universo talvez, é assim que a Agatha se refere a ela, dizendo sobre todo esse poder que tem dentro dela e o que ela pode fazer com ele. Então pra mim fica claro nesse momento que talvez a Marvel possa explorar essa questão dos seres nexos, porque isso é algo que pode dar boas histórias, mas sim, a Wanda é o ser nexo da nossa realidade. E ela também diz que a Wanda controla a magia do caos, sendo assim uma feiticeira escarlate. Bom, vamos pensar que desde 2015 nunca foi dito o nome Feiticeira Escarlate no universo Marvel. A gente sabe por quê, por conta dos direitos dos X-Men estarem nas mãos da Fox. Então sim, cara, a partir do momento que a Marvel diz Feiticeira Escarlate dentro do seu universo cinematográfico, já está trazendo os X-Men pra cá. Então os X-Men já estão no MCU, eles já existem no MCU porque o nome Feiticeira Escarlate foi trazido. Mas eu vou mais além, eu vou um pouco mais além. Naquele momento lá, enquanto o Barão Strucker estava tentando fazer as cobaias conseguirem desenvolver algum poder através da Joia da Mente, ele diz, o médico que estava ali diz, que nenhuma pessoa havia sobrevivido a isso até aquele momento. Por que Wanda Maximoff e Pietro Maximoff sobreviveram? Se a Wanda tinha poderes, será que o Pietro também não tinha algum poder que estava oculto? Se a Wanda e o Pietro tinham poderes, e também temos a Agatha, uma bruxa mística, há mais de 1000 anos dentro do universo, dentro dessa terra que é o universo cinematográfico da Marvel, já com poderes, por que outras pessoas também não teriam esse mesmo poder? Por que a Marvel não poderia usar essa simples frase, esse simples momento de dizer que a Wanda e o Pietro já poderiam ter poderes antes para trazer tudo que ela precisa através simplesmente disso? As pessoas com poderes já existem no universo da Marvel agora, não existiam antes. O Hulk é experimento, o Homem de Ferro é um rico bilionário com muito dinheiro e que constrói suas armaduras.
O Capitão América também é um experimento. O Pantera Negra recebe o poder lá em Wakanda. Então, todos os personagens da Marvel, eles nunca foram pessoas que nasceram com poderes. Pietro Maximoff e Wanda Maximoff, sim. Então, pode sim estar já introduzindo os X-Men de uma forma simples e que, de verdade, pra mim seria a melhor. De todas que eu pensei até agora, pra mim seria a melhor, porque eu acho que não precisa contar várias histórias, é simples. Sempre estiveram aqui, sempre esteve aqui, talvez algo aconteceu ali perto dos anos 80, que é quando a feiticeira nasce, para que essas pessoas nascessem com poderes, enfim, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que depois do episódio 8 de WandaVision, pessoas com poderes já nascem com poderes no universo Marvel. Por fim, vamos para a cena pós-créditos, onde nós vemos o Visão Branco nascendo, né? Eu vou fazer um vídeo que eu vou soltar amanhã, que vai ser só sobre isso, só sobre o Visão, explicar de onde veio, qual é a referência dos quadrinhos, o que ele fez nos quadrinhos, enfim, eu vou falar tudo sobre isso lá. Mas basicamente por cima, o Visão Branco aparece nos quadrinhos depois de Vingadores da Costa Oeste, da busca pelo Visão, que o Visão estava todo desmontado e o Hank Pym acaba remontando o Visão, mas ele não consegue atingir as colorações que o Visão tinha, deixando ele branco, e esse Visão é um pouco menos humano, né? Ele não é tão humano quanto o Visão de antes, ele é muito mais robô, muito mais máquina do que homem. Então essa é a grande diferença do Visão Branco pro Visão antigo, e eu acho que a série vai explorar bastante isso. Provavelmente vai ter uma luta entre o Visão e a Wanda, enfim, como eu já falei no vídeo anterior. Não sei se a minha teoria que eu falei sobre o Ultron e tudo mais ainda pode estar de pé, mas talvez sim. Mas eu ainda acho que vai ter uma batalha bacana com esse Visão Branco no final, mas eu vou explicar muito mais sobre ele no vídeo de amanhã, então já fica ligado porque vai sair bastante vídeo sobre WandaVision ainda durante essa semana. A minha conclusão é de que foi um episódio muito bom, podem ter gostado, podem não, foi um episódio que explica muita coisa, apesar de ser um pouco repetitivo até na explicação, né? A Agatha meio que vai falando pra gente tudo o que acontece, a gente tá vendo a Agatha, a gente sabe. Só que mesmo assim, pra quem não conhece, pra quem não entende, acaba sendo bom ter toda essa explicação. Gostei bastante do episódio, gostei bastante das soluções que a Marvel apresentou. Eu acho que não tem mais ninguém aí por trás, Pesadelo, Mephisto, pra mim todas essas coisas meio que caem por terra no episódio de hoje. Eu acho que não tem nada por trás, foi a Wanda e a gente tem a Agatha ali querendo descobrir o que tá acontecendo e sendo uma bruxa muito poderosa, mas com esse adendo de que sim, pra mim, tudo que a Wanda tá fazendo vai abrir possibilidades para outros seres de outras dimensões também quererem vir para a Terra. E quem sabe com o tanto tempo que esse portal, esse local ficou ali sendo alterado pela Feiticeira Escarlate, não pode levar ele a ser uma outra coisa, ou o portal Nexus, como a gente já falou no vídeo anterior, ou diversas outras questões que a Marvel pode incluir. WandaVision, sem dúvida, vai ter impactos para o futuro da Marvel, mas é uma série muito boa que está se construindo de um jeito muito bacana. Wanda, welcome home. Eu quero ouvir de você o que você achou da série, o que você tem achado da série e o que você achou desse episódio. Gostou, não gostou? Deixa aqui nos comentários qual é a sua teoria pro final e o que você acha que vai acontecer nesse final de WandaVision. Eu quero muito ler a sua opinião é muito importante pro canal, pra gente continuar conversando, pra gente continuar chegando a um denominador comum aí, porque o mais legal de ser nerd, de gostar desse universo, é a gente poder conversar, e é por isso que a gente cria conteúdo para conversar com vocês. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Já falei e falo de novo, é muito importante pra gente e ajuda muito a gente. E segue a gente lá no Instagram também, porque tem conteúdo todo dia para quem gosta de cultura pop. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.